Exercício 5, UNESP. A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sob um ângulo de 30 graus. Caminhando 23 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto onde se vê o topo do prédio segundo um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, a altura do prédio em metros é. Para resolver essa questão, a gente vai novamente utilizar uma imagem para facilitar o nosso entendimento. Temos aqui representado esse prédio e a distância inicial a qual o observador se encontra desse prédio. Vamos admitir que uma pessoa encontra-se no extremo dessa distância, né? É o ponto do qual ele observa inicialmente esse prédio. E o enunciado aborda que essa pessoa, a essa distância, observa esse prédio sob um ângulo de 30 graus. Então vamos representar aqui como seria essa visualização, né? O enunciado ainda diz o seguinte: caminhando 23 metros em direção ao prédio, ou seja, essa pessoa se locomovendo para um novo ponto que dista 23 metros do ponto onde ele se encontrava inicialmente, ele vai observar esse prédio agora sob um ângulo de 60 graus. É importante observar que nós temos aqui, destacado em vermelho, um triângulo retângulo, né? E ele vai ser retângulo nesse ponto aqui que está representado na figura. Logo, nós podemos fazer algumas intervenções. A primeira delas é com relação a esse ângulo de 60 graus. A gente sabe que, dado uma reta qualquer, o ângulo de meia volta representado por essa reta equivale a 180 graus. Se um ângulo de meia volta equivale a 180 graus e nós já possuímos 60 graus, nós teremos que o suplemento de 60 graus será 120 graus. Outra interferência bastante importante decorrente justamente desse ângulo que a gente conseguiu encontrar é que, se a gente for analisar este triângulo com esses dois ângulos já conhecidos, a gente vai saber que o terceiro ângulo vai ser também de 30 graus. Por quê? Porque se a gente somar 120 graus mais 30 graus, a gente vai obter a soma de 150 graus. E, como a gente bem sabe, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. Como já possuímos 150, temos que o ângulo que está faltando será de 30 graus. Outra coisa também importante da gente observar é que, se nós possuímos dois ângulos iguais nesse triângulo e um desses ângulos é um ângulo obtuso, obviamente, a gente vai ter que esse triângulo aqui trata-se de um triângulo isósceles, ou seja, possui dois lados iguais e um lado maior, né, que é oposto ao maior ângulo, que no caso aqui é o de 120 graus. Com base nisso, a gente pode inferir que esse lado aqui também irá medir 23 metros. Bom, outra coisa que a gente pode inferir também é que esse triângulo retângulo ele já possui elementos suficientes para que possamos aplicar as regras de trigonometria no triângulo retângulo. Então, vou aproximar esse x aqui para facilitar o nosso entendimento. E a gente pode observar também que, dado esse ângulo de 90 graus e dado esse outro ângulo de 60 graus, o ângulo que nós precisamos para formar 180 graus, obedecendo a regra que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus, a gente vai ter que esse ângulo aqui será de 30 graus. Então, tanto eu posso calcular com base no ângulo de 60 graus, quanto eu posso calcular com base no ângulo de 30 graus. Se eu preferir trabalhar com o ângulo de 60 graus, eu simplesmente vou trabalhar com o seno de 60 graus. E se eu for trabalhar com o ângulo de 30 graus, eu vou trabalhar com o cosseno de 30 graus. Vamos admitir que vamos calcular pelo cosseno de 30 graus, tá? A gente vai ter que o cosseno de 30 graus vai ser igual a x sobre 23. Por quê? Bom, como a gente bem sabe, o cosseno de um ângulo de um triângulo retângulo ele é dado com base na medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O nosso cateto adjacente aqui vai ser x, que é o cateto adjacente a 30 graus. E a nossa hipotenusa, naturalmente, será 23, pois é o lado que se opõe ao maior
ângulo, né? Que no caso do triângulo retângulo será sempre o de 90 graus. Substituindo o cosseno de 30 graus na famosa tabela trigonométrica, a gente vai ter que cosseno de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 23. Aplicando o produto do meio pelos extremos, a gente vai ter 23 raiz de 3 é igual a 2x. Isolando x, a gente vai ter que x vai ser igual a 23 raiz de 3 sobre 2. O 2 que estava multiplicando x vai passar dividindo. E aí, admitindo que a raiz de 3 é aproximadamente igual a 1,73, substituindo e multiplicando por 23 e, posteriormente, dividindo por 2, a gente vai obter o valor de 19,89. Resposta correta, portanto, será a letra E.